Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, diretamente de Gramado, do Hotel Serrano, como tradicionalmente acontece em mais uma edição do Congresso Nacional Latino-Americano de Revendedores de Combustíveis, em sua 19ª edição. E junto com o Congresso, a nossa feira de produtos, equipamentos e serviços para postos de abastecimento. Por falar em postos de abastecimentos, nós já estamos a postos. Ao meu lado, o nosso presidente do Sulpetro, meu querido amigo Adão Oliveira. Mas é uma etapa de tantos congressos já realizados pelo nosso Adão Oliveira e por tantos que o antecederam, né? Eu fico me lembrando do nosso querido Rubens Hofmeister, que há tanto tempo nos deixou. Presidente. Boa noite para os senhores, boa noite a todos. Nós estamos realizando aqui em Gramado o 19º Congresso Nacional e Latino-Americano dos Empresários de Combustíveis. É latino-americano porque nós temos a CLAEC, que é a Comissão Latino-Americana, que foi criado aqui no Brasil e representa 27 estados. E hoje está aqui representado por uns 5, 6 países que representa a CLAEC junto conosco para curtir esse congresso que é repercutindo bastante tanto no país como nos demais países dos latino-americanos. E para nós é uma satisfação contar com esse público que hoje estamos chegando aqui, ainda vamos chegar mais hoje e amanhã, e deputados, autoridades. Estamos aqui com o nosso secretário Pedro Westphalen, que hoje representa aqui o governo do Estado. Secretário de Estado dos Transportes, meu querido amigo deputado Pedro Westphalen. É verdade, Paulo Sérgio. É efetivo do programa, né? É verdade. Está na bancada lá em Porto Alegre, nossos estúdios, participando do Pampa Debates. Com muita honra, muito orgulho, esse que é um programa que veio para transformar esse horário num horário nobre, onde se discute, se debate temas da mais alta importância para o Estado, do país, das nossas regiões e da nossa grande Porto Alegre. Cumprimentar aqui ao Mauro e ao meu amigo Adão. O Adão é uma pessoa que tem na sua história uma história que orgulha a todos nós, de dedicação ao segmento e ao setor. Todas essas ações de avanço no setor de combustíveis, de fornecimento, passam pelo Hofmeister, passam pelo Adão, passam pelo Goidanich, passam pela capacidade que eles têm de agregação, de agregar e de buscar o bem comum. O Adão nunca fez nada em favor dos seus interesses, mas do interesse da categoria. E a nossa sociedade, mais do que nunca, Paulo, precisa de pessoas interessadas com o coletivo. E aqui fiz questão de vir aqui, hoje honrosamente representando o nosso honrado governador José Ivo Sartori, nesta noite da 19ª vez que nos encontramos aqui em mais um grande congresso agora de caráter sul-americano também e nacional. E um torcedor de São Paulo aqui à direita, né? Nós temos um gremista que é o Pedro Westphalen, o Adão é... Gremista também. Gremista, né? Tá com a minoria. Não, por que minoria? Por que minoria? Não, eu sou santista, mas temos um São Paulino aqui do meu lado. Nosso querido Mauro Mota Laporte, que é chefe do Núcleo Regional de Fiscalização do Abastecimento de Porto Alegre. Eu não sei se ele já gauchizou, já virou porto-alegrense, mas é um paulista que hoje mora em Santos. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, boa noite àqueles que nos ouvem, boa noite secretário, Paulo, Adão, mais uma vez. Quero deixar claro, em primeiro lugar, que parece que a bancada se tornou, então, de maioria gremista. Maioria gremista. Porque... Tricolor, pelo menos, né? Sim, não, mas eu já adotei o Grêmio. Já adotasse o time do coração. Tricolor, né? Quanto a gauchar, a gente está tentando aí aprender a tomar um mate da forma correta, né? Se acostumando um pouco com as temperaturas mais baixas. Mas o que eu queria dizer é que é um prazer muito grande estar participando de um evento desse. A ANP é uma agência reguladora, uma autarquia estatal,
que regula toda a cadeia do petróleo, né? E o que a gente costuma chamar de do poço ao posto, desde a exploração até o consumo final do combustível revendido. E no momento em que o país assim se ressente de tanta insegurança, de tanta indefinição, é muito bom participar de um evento onde a gente percebe a pujança de um setor que, embora submetido muitas vezes a tantas variações de venda, está mostrando a sua garra e se reúne para discutir alternativas, se reúne para debater novos temas, se reúne para mostrar a sua força no mercado. Então é um prazer muito grande e eu tenho certeza que esses dias todos serão de muito sucesso e serão de muita importância para o segmento. Nós temos uma grande notícia aí a partir de amanhã aqui no estado, né? O Tumeleiro está finalizando, que inaugura amanhã, a modernização das lojas Assis Brasil e Ipiranga, que depois de adquirido o Tumeleiro pelo grupo Saint-Gobain, as unidades localizadas na Assis Brasil e na Ipiranga estão totalmente reformuladas e ganhando o conceito Home Center. As lojas serão reinauguradas no próximo sábado, amanhã, com reformulação que passa pela implementação de novos formatos de exposição de produtos, uma revisão completa na variedade destes produtos e uma exposição que leva a uma variedade impressionante. E a loja Assis Brasil ganha um horário de funcionamento muito especial, que é estendido das 8 horas da manhã às 10 da noite, de segunda a sábado, e os domingos das 10 da manhã às 8 horas da noite. Além disso, um novo serviço está sendo oferecido. Trata-se do Espaço Designers Tumeleiro, uma área composta por uma equipe de projetistas aptos a auxiliarem os clientes que tiverem interesse em criar um projeto de decoração personalizado para suas casas. O cliente não precisa agendar, pois basta chegar à loja e procurar pelo espaço para ser prontamente atendido. O grupo Saint-Gobain atua há 80 anos no Brasil, com um portfólio diversificado de marcas como Brasilite, Norton, Placo, Securite, Telha Norte, Tumeleiro, Weber, Corte-Solite, entre tantas. O grupo possui 17 mil funcionários diretos e indiretos, vendas de 8 bilhões e 700 milhões em 2015, assim como 57 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 41 lojas, 23 escritórios comerciais e um centro de pesquisa de desenvolvimento. Parabéns ao Grupo Saint-Gobain, parabéns ao nosso Tumeleiro. Lojas que orgulham a nossa terra, nascidas aqui, que hoje ganham a categoria internacional através do Saint-Gobain. É uma notícia importante, hein, secretário? Muito importante, o Estado dá as boas-vindas e já se coloca antecipadamente à disposição no que for necessário para o sucesso ser pleno aqui no nosso estado. Sabemos da estruturação e da importância que tem a nível internacional, também a Tumeleiro aqui no estado, com a sua história, e em nome do governador já nos colocamos à disposição para o que for necessário para que esse estabelecimento gere empregos, gere renda, distribua renda e venha para somar no nosso estado que está em plena recuperação. Eu estou muito otimista com os próximos meses, porque as medidas amargas que foram tomadas estão começando a surtir efeito no nosso estado. Bom, quando fala em Petro, né, obviamente que dá um susto geral. Isso nós lembramos de Petrobras, que grande empresa nacional continua sendo, apesar de sabores, agora com o nosso Pedro Parente lá, eu acho que as coisas ganham um novo rumo. Mas eu queria colocar os senhores, nós temos aqui o representante da Agência Nacional do Petróleo, temos aqui o presidente do Sindipetro, que é relacionado aos empresários revendedores de combustíveis, mas quando fala em Petro, quando fala nessa estabilidade que se viveu neste mercado, como é que os senhores se sentem, como é que se supera isso no convívio com a sociedade, que é direto revendedor, que é direto consumidor? Esta relação é muito direta. Eu acho que isso aí, até pela questão dos preços, né? Ora os preços estão em alta, ora em outros momentos estão em baixa, às vezes se baixa o preço do petróleo, não se baixa o preço do combustível. Como é que isso funciona, especialmente para o senhor da Agência Nacional do Petróleo?
Olha, eu vejo que essa relação com o mercado é uma relação que tem se desenvolvido com muita naturalidade. O mercado tem aceitado bastante bem a atuação da agência. No que se refere à situação da cadeia de petróleo no Brasil, é importante frisar que ontem a ANP realizou uma rodada de licitação no Rio de Janeiro. Aliás, parabéns. Foi um sucesso dentro daquilo que se esperava e isso mostra exatamente o grau de confiança sendo readquirido. Acho que isso é muito importante. Uma outra coisa que é muito importante frisar, já que você mencionou Petrobras, sem dúvida, é uma empresa de muito respeito, de muita história e, acima de tudo, com uma expertise muito grande naquilo que faz. A prova disso é que um dos maiores arremates foi exatamente quando a Petrobras esteve presente. O bloco de maior importância foi aquele em que a Petrobras acreditou. Muito possivelmente, quase com certeza, em função da sua expertise, em função de conhecer a geologia do país. E isso projeta para esse mercado de petróleo um crescimento bastante interessante, projeta a atração de investimentos, projeta a entrada de dinheiro bom e eu acho que o importante é a gente continuar confiando nas pessoas, né? Você mencionou aí o parente e acho que o que o Brasil precisa nesse momento, as condições nós temos, a infraestrutura obviamente precisa ser melhorada aqui e acolá, mas a gente precisa continuar confiando nas pessoas, porque a conduta dessas pessoas, o caráter e a postura ética que elas tiverem na condução das tarefas para quais elas são designadas, que fará com que a própria população acredite que tudo pode dar certo. Aí o mercado está descolando do político. Nós temos um político aqui, o doutor Pedro Westphalen, que nos honra, um homem correto, um médico de uma correção extraordinária, um deputado de relevante serviço, e eu tenho certeza que ele vai indo para Brasília, para a Câmara Federal, ele vai melhorar o padrão por lá existente. Mas existe, nosso presidente Supetra, Dom Oliveira, existe um descolamento do mercado, da política. Eu acho que isso é bom para o empresariado, né? A gente já está aprendendo, mesmo sendo manietado, né? Mesmo sendo tratado pelas leis e pelos políticos como marionetes, eu acho que nós já estamos nos habituando a viver independentemente dos governos. Exatamente. O governo, através do Pedro Parente, que é presidente da Petrobras Petróleo, ele vinculou o preço do combustível na variação cambial. E isso, o câmbio está hoje subindo praticamente todo dia, que faz com que cria alguma dificuldade tanto para as distribuidoras como para os revendedores no varejo. Mas nós temos que se adequar a isso aí. Mas essa medida é errada, no entender dos senhores? Não, é que ela pode subir diariamente, conforme a flutuação do dólar. E no Estado, quando sobe o ICMS, vai subir, vai passar o preço de pauta agora, o dia 1º, de R$ 3,94 para R$ 4,14. Isso significa 20 centavos. E o revendedor automaticamente vai ter que repassar isso aí para o consumidor. Pedro Westphalen, essa questão dos políticos e a questão do impacto destas anomalias todas, muito vividas pelos nossos deputados federais e senadores, muitos denunciados, outros inclusive respondendo processo já. Como é que isso bate num homem que pretende ser deputado federal? Como é que o senhor se sente tendo que viver, futuramente vai viver, porque a gente conhece a trajetória e o seu poder de voto? Como é que o senhor imagina que vai encontrar Brasília e o que pode fazer para melhorar a situação? Deixa eu agregar mais um dado aí, Adão, que vem agravando todas essas afirmações tuas aí, é que em Davis agora nós fomos classificados como os piores políticos do planeta. O Brasil tem os piores políticos numa avaliação jornalística recentemente, e isso precisa ser melhorado. Então, nesse momento, não só eu, mas tem muita gente boa no meio desses políticos, que temos que, com as nossas atuações, dando respostas à sociedade, fazer com que esse clima e esse conceito mude. Isso só se muda com trabalho, não. Só se muda não se saindo da política,
convidando mais pessoas de bem, que representam segmentos importantes, a participarem efetivamente do processo político. Se hoje nós estamos na situação que estamos, foi porque foi criada por ação política, e politicamente tem que sair desse momento. Mas eu quero dar um pitaco aqui no dia de ontem. Foi um dia histórico, Mauro. Tu fizeste muito bem uma alusão, um dia em que se demonstrou a credibilidade da nossa Petrobras. O mal feito por alguns, felizmente não atingiu a instituição e não atingirá. O descolamento total da conceituação política do comércio. E digo isso como secretário de Transportes do Rio Grande do Sul, e tenho visto na minha secretaria, Paulo Sérgio, no projeto que nós criamos de concessões, a preocupação com os investidores internacionais, não enquanto vão gastar numa estrada, numa ferrovia, se há 4, 5 bilhões. Eles querem ter previsibilidade de que o tratado vai ser cumprido. Eu acho que esta marca de ontem, daquele grande evento, daquele grande leilão, ele foi fundamental para começar a resgatar a credibilidade do Brasil aos investidores internacionais, que nós tanto precisamos deles. Pedro Westphalen, nós temos aí o deputado Lucas Redecker, está aí o Sérgio Pérez, já está aí também o Carlos Gomes. Vamos passar eles aqui. Os remanejos aqui na... chegando o nosso glorioso chefe de polícia, delegado Vendt. Pensei que estava em férias, mas vem cá, soldado de férias do quartel quer serviço, né, delegado? Então daqui a pouco vamos fazer umas substituições aí. Agora temos que trazer a mensagem do seu conselho. Do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Nesse Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio, as entidades médicas intensificam ações para reduzir o número de óbitos. Anualmente são registrados mais de 12 mil casos no Brasil. Com atenção e orientação profissional, é possível evitar muitos casos de suicídio. CREMERS, Estado de Alerta pela Saúde. Este é o 19º Congresso Nacional e Latino-Americano de Revendedores de Combustíveis. Com ele, a feira de produtos, equipamentos e serviços para postos de abastecimentos. Aqui em Gramado, estamos no Hotel Serrano, sempre é um agradável momento de convívio com empresários do setor. Se agregando agora ao nosso presidente Adão Oliveira, que está o nosso querido amigo, deputado, ex-secretário de Minas e Energia, Lucas Redecker. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui, Paulo Sérgio, com Adão Oliveira, deputado Carlos Gomes, e de fato esse congresso representativo para o Brasil inteiro, e a gente, eu acho que como ex-secretário de Minas e Energia, participei algumas vezes, agora como deputado estadual, a importância e a representatividade que o setor tem na vida do brasileiro e do gaúcho, né? Nós tradicionalmente temos toda a relação, e principalmente uma estrutura logística rodoviária, e nós com essa relação direta com postos de combustível e revendedores. E eu costumo dizer, Adão Oliveira, que no Brasil a gente tem, as pessoas muitas vezes têm o posto de gasolina como vilão, né? Do custo da gasolina. Agora 47%, né, são impostos do custo da gasolina. E agora há pouco tempo, eu acho que essa atitude do governo federal, que eu discordo particularmente, de aumentar e penalizar principalmente o brasileiro em relação à matriz tributária quando se trata dos combustíveis, tu acaba penalizando muito mais também o posto de gasolina, o revendedor. Então, com certeza. Correção cambial? Eu sou contrário a esta correção cambial e aumento de imposto de qualquer forma, né? Eu acho que o aumento de imposto, ele no momento em que nós estamos vivendo hoje, tanto no Brasil quanto no estado do Rio Grande do Sul, a crise que não é apenas dos governos, e a crise é dos governos, né? Mas também é do cidadão, é do gaúcho, é do brasileiro, é do empresário, é de quem gera emprego. Então nós temos que ter algumas relações, principalmente em virtude do quê? Que nos últimos 20 anos para cá, e aí tu pode perguntar para o Adão Oliveira, os postos de gasolina, as indústrias e os comércios, Paulo Sérgio, eles tiveram que modificar a sua forma de administrar com gestão pública de qualidade, estruturando o seu trabalho interno para poder ter mais resultado. E os governos fizeram o contrário. Os governos não otimizaram, não trataram com gestão eficiente e se preocupando com diminuir a máquina pública para que no futuro nós pudéssemos ter estrutura de recursos para investimento. E nós estamos pagando esse preço pela falta de organização dos governos e, sem dúvida alguma, pelo inchaço da máquina pública. Carlos Gomes, nosso deputado, prazer tê-lo aqui nesse 19º Congresso
dos revendedores de combustíveis do Rio Grande do Sul, da América Latina e do Brasil. Estamos falando de um congresso internacional. Quero cumprimentar então nosso querido Paulo Sérgio, nosso querido Adão Oliveira, também o nosso Lucas Redec, grande amigo, e dizer, reiterando e reforçando as palavras aqui do Lucas, sobre a questão até do aumento quase que sistemático, Adão, dos combustíveis no nosso Brasil, e que essas coisas não passam pela Câmara. Isso aí mais a sabor do governo, do governo federal e também de outros órgãos que regulamentam essa questão, até porque sabe que não há espaço e ambiente para aumento de taxas, de impostos na Câmara Federal e, sobretudo, para que a população venha pagar esse custo. E nós temos acompanhado matérias que diz respeito ao setor, e todas as vezes que nós nos deparamos com projetos de lei, acionamos sempre o nosso querido Adão para nos situar acerca daquelas matérias, o impacto daquilo no setor. E o Adão, sempre atento, nos orienta, nos posta o que nós devemos fazer para ajudar ou, se não, atrapalhar, porque hoje o poder público, não atrapalhando a iniciativa privada a se desenvolver e a crescer, já ajuda bastante. E se puder ajudar ainda mais a se desenvolver, seria o adequado para a geração de emprego, renda e aumentar ainda mais o crescimento na nossa economia do país. Então, quero dizer que é uma satisfação, e eu quero aqui me gabar, viu, Lucas? Que eu, puxando aqui na ficha do Adão, acho que eu nunca faltei a esse congresso, pela importância que ele tem na vida de todos nós, do cidadão, principalmente dos revendedores de combustível de todo o país. E uma coisa importante que a gente falava, né? O mercado se descolando dos governos, né? Mas não consegue se descolar das leis, né? E quem faz as leis é o parlamento. Então fica ainda, né, o empresário absolutamente dominado por leis, muitas vezes esdrúxulas, outras vezes não passam por depuração moral e ética, e outras vezes são leis incompreensíveis. Mas mesmo assim, né, a gente está conseguindo levar o Brasil, do ponto de vista empresarial, agora num processo de decolagem, né, para o desenvolvimento. Exatamente. Agora, em relação a isso, se eu puder contribuir, Paulo, agora na Assembleia Legislativa foi criada a Comissão de Revisão Legal. Nós temos uma comissão, o deputado Marcelo Van Hatten é o presidente, eu sou o vice, a Anne Ortiz é a relatora, justamente para fazer uma revisão da nossa legislação, porque nós temos leis inócuas, que são muitas vezes aprovadas e não se consegue cumprir as mesmas. Da mesma forma, legislação antiga, que nem se adaptam mais à realidade atual. Então nós temos que fazer essa revisão legal para ver tudo aquilo que fica de fato e é eficiente, e descartar aquilo que é ineficiente, e muitas vezes a gente conseguir modernizar e melhorar essa legislação, começando até, o Carlos Gomes foi nosso colega, pelo regimento interno da Assembleia, né? Que muitas coisas que não estão mais na condição de uso ainda são utilizadas, e nós acabamos tendo um regime que nos dá muito mais burocracia, muito mais demora no resultado, e que, sem dúvida alguma, a gente pode otimizar e seguir o exemplo da iniciativa privada. A iniciativa privada, ela dá bons exemplos de diminuir os custos, de diminuir o tempo e, sem dúvida alguma, de dar mais resultados. Porque o Estado, ele é efetivo na cobrança, né? O cidadão, ele atrasa o imposto, tu vai lá, tu ganha multa, tu vai para o SPC. Agora, ele não é efetivo no dar o resultado para o cidadão. Então, eu acho que essa relação que nós temos que mostrar, claro que as coisas não mudam de um dia para o outro. A gente sabe da dificuldade que se tem no Estado do Rio Grande do Sul, da dificuldade da burocracia interna, da estrutura, né, do Estado. Eu acho que isso tem que ser debatido, mudar e se fazer esforço tanto na Assembleia quanto no Executivo, e a iniciativa privada vem fazendo a sua parte. Agora é duro olhar ali, né? Custo do produto mais distribuição mais frete, 41%. Impostos, contribuições, ICMS, PIS, COFINS, 47%. Postos, 12%. É duro esse quadro, hein? Praticamente 50% são impostos. Se nós já vendemos um dia de combustível sem impostos, baixou pela metade praticamente. Aí, deputado, como é que se trabalha com um raciocínio desse, onde todos os governantes só encontram solução para os problemas, especialmente de caixa, aumentando o número de impostos, aumentando determinados impostos? Na verdade, que isso aí depõe contra o crescimento do país, Paulo Sérgio, porque
Quanto mais se eleva a carga tributária para o empresário, menos empresários vão pagar, aumenta o número de sonegação, e nós sabemos disso. Eu penso que se o governo quer ser eficiente e gerar emprego e renda no país, ele tem que fazer o caminho contrário, reduzir a carga, trazer todos aqueles que ainda estão na informalidade para a formalidade, aqueles que são incentivados pela alta carga tributária a sonegar, vir a contribuir, porque aí estimula todos a contribuir legalmente numa carga justa. Com isso, várias pessoas podem vir a empreender, gerar emprego, renda e assim fazer com que o nosso país cresça, porque o que o país precisa hoje é de crescimento no desenvolvimento econômico. Do contrário, está aí a crise que nós estamos vivendo em função da baixa arrecadação, e cada vez que passa, baixa ainda mais a arrecadação dos municípios, dos estados e da União, tudo em função do foco equivocado, do aumento excessivo de tributos e impostos no nosso país. Olha, meus amigos, após a aquisição pelo grupo Sangoban, as unidades do Tumeleiro, da Assis Brasil e Avenida Ipiranga estão sendo entregues amanhã à sociedade. Hoje de um evento para a imprensa e nós teremos um conceito de home center. As lojas estão sendo inauguradas, já disse, amanhã, e a reformulação passa pela implementação de novos formatos de exposição de produtos, uma revisão completa de variedades de produtos. Uma grande novidade que está sendo reservada na loja Assis Brasil está no horário. Agora se permite a flexibilização de horário. O horário de segunda a sábado passa a ser das 8 horas da manhã às 10 horas da noite e nos domingos das 10 horas da manhã às 8 horas da noite, gerando mais emprego e mais renda. Além disso, um novo serviço será oferecido. Trata-se do espaço Designers Tumeleiro, uma área composta por uma equipe de projetistas aptos a auxiliarem os clientes que tiverem interesse em criar um projeto de decoração personalizado para a sua casa. O cliente não precisa agendar, basta ir na loja, procurar pelo espaço e será prontamente atendido. O grupo Sangoban atua há 80 anos no Brasil. O portfólio é diversificado de marcas, entre tantas tem a Brasilite, tem a Norton, a Placo, Securite, Telenorte, Tumeleiro, Weber Quartzolite. O grupo possui cerca de 17 mil funcionários diretos, um faturamento em 2015 registrado de 8 bilhões e 700 milhões, assim como 57 fábricas, 43 centros de distribuição, 10 mineradoras, 41 lojas, 23 escritórios comerciais e um centro de pesquisas e desenvolvimento. Então, Sangoban entrega renovada essas duas lojas, Assis Brasil e Ipiranga, a Sociedade Gaúcha e Porto Alegrense. Agora, para mais participantes aqui no Pampa Debates, deputado Zilava Lindenberg, que é uma participante efetiva do Pampa Debates, né? Já tem a plaquinha até de ativo fixo do Pampa Debates. Poderia, fixa, né? Quase todos os dias vou chegar lá, então. Ah, coisa boa, pode chegar. Quero te cumprimentar com imensa alegria de ontem e hoje estar aqui. Cumprimentar o seu Adão, que nos recebe a cada ano em Gramado, com esse belo evento da Sulpetro, e cumprimentar o deputado Sérgio Pérez. Já está anunciado, Sérgio Pérez. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Paulo Sérgio, Zilá, Adão e a todos os espectadores do Pampa Debate. É um prazer poder estar aqui nessa festa maravilhosa junto com o Adão e todos os revendedores de combustível que têm trabalhado, que têm lutado para poder movimentar o nosso país. Como é que o senhor se sente quando olha ali a divisão de valores da gasolina? É importante que se diga para a sociedade: 41% distribuição e frete e o custo do produto. Impostos, ICMS, PIS, COFINS, 47% e para o posto 12%. Quando se olha o imposto de quase 47%, quase 50% do produto, como é que os políticos enxergam isso, do ponto de vista do empresário e da própria sociedade? Eu entendo que essa carga tributária elevada, ela realmente é ruim, porque a gente vê que nós trabalhamos muito, e não é só o empresário, é cada cidadão nas suas compras, no seu mercado, os funcionários, todos pagam impostos.
E é uma carga muito pesada, são 5, 6 meses do ano, onde você está pagando para serviços que não te devolvem. Se nós tivéssemos um Estado organizado que pudesse prestar os serviços, mas nós temos que ainda pagar pelos serviços que queremos de uma forma mais rápida. Educação, saúde e a própria infraestrutura do Estado. Então eu entendo que nós temos que rever. E essa concentração de renda em Brasília, eu acho que é nefasta. Ela facilita a corrupção, ela dificulta o planejamento no município e no Estado, porque você depende sempre de pedir favor, e quando você na política tem que te submeter, você te diminui e te apequena. E isso não leva a uma democracia consistente. Sabe que eu estou pensando, viu, deputado Sérgio Pérez, Adão Oliveira, deputado Zilá, em mudar completamente essas políticas econômicas ortodoxas. Eu acho que nós temos que mudar, reduzir impostos, nós temos que gerar empregos. E eu acho que até que se fala, quando se fala em emissão de moeda para a geração de emprego imediato, seria importante. Vamos construir estradas, pontes, presídios, escolas, tudo que for necessário. Ah, vai inflacionar? Vai. Agora, mas emissão de moeda, mas o Brasil emite moeda todos os dias através dos títulos da dívida pública. Isso é moeda ou não é? Só que tem uma diferença, uma joga para os governantes futuros e a moeda emitida para a geração de empregos traz resultados imediatos. Então tem que mudar isso, nós temos que revolucionar, reduzindo impostos, mais produção, mais consumo, mais renda, mais produção ainda, e aí vai compensar os impostos massificados em relação a esses altos impostos que nós temos. Com certeza, Paulo Sérgio, e nos assiste esse momento, o imposto é um dinheiro que hoje é arrecadado e não retorna para a pessoa contribuir. É a mesma coisa a pessoa que contribui o INSS. Já dizia lá um americano que o príncipe sempre rouba o seu povo. Quem poderia cuidar melhor do dinheiro? A pessoa ou outros? O monarca. O monarca. Então nós vimos hoje a contribuição, e quando diz a Previdência está quebrada, não tem dinheiro, por quê? Porque é mal administrado, é investido naquilo que não é o que o povo deseja. Então toda e qualquer reforma que pensa em fazer não é... Até porque não existe dinheiro público. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro privado entregue na mão do público para administrar e trazer retorno em termos de serviços. Então eu pego o meu dinheiro privado, entrego para o público, ela administra, me devolve serviço. Tu entrega e não recebe retorno? Se observar as estradas que nós temos hoje, as federais, estaduais, foi feita toda no passado, que não tinha pedágio, que era feita apenas com os impostos. Hoje tem o pedágio, tem os impostos e não temos estrada. E cada vez aumenta mais uma taxa. É a mesma coisa a saúde, é a mesma coisa hoje a educação, a segurança pública. Todo o dinheiro que é investido tem sido consumido e não tem nada de infraestrutura para o povo. O próprio governo deu para as montadoras de veículos a isenção do IPI dos veículos, só que não investiu em infraestrutura. Em 10 anos encheu de veículo todo o nosso estado, o Brasil, e chega nas horas... Isso é bom, vende combustível. Mas chega na hora do pique, não tem estrada. Acontece hoje em Porto Alegre a entrada, como toda cidade, chega de manhã e de tardinha, é aquela tranqueira, porque não foi investido em infraestrutura. Pior, presidente Adão Oliveira, que tudo isso aí repercute no preço de todo o resto. Sim, Isso que nós temos aí de 47% de imposto de combustível vai repercutir em qualquer produto que se consuma. Claro, porque o frete em primeiro lugar, e aumentando o frete aumenta todos os demais produtos. E o imposto nem se fala. O frete se torna mais caro em função das péssimas estradas. É o que está dizendo o deputado. Ontem o governo do estado conseguiu assinar, enfim, para diminuir os juros da dívida. Então diminuiu 22 bi o montante da nossa dívida. Agora, por que o governo federal, em vez de nos tomar cada mês 280 milhões, não diz para o governo do estado, invista? E com esse dinheiro nós poderíamos fazer os investimentos, porque esse dinheiro vai e não volta para cá, não volta em investimentos. Eu entendo que é uma apropriação, além de ser indébita, porque essa dívida já foi paga, não ajuda os entes federados. E isso vai ter que mudar.
Não sei como, mas vai ter que mudar. As equipes de fiscalização do Conselho Regional de Medicina Veterinária rodaram quase 960 mil quilômetros nos últimos 5 anos, dele combustível, né? O equivalente a mais de 23 voltas na Terra, tudo para garantir as melhores condições de atendimento e atuação nas áreas da medicina veterinária e zootecnia. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Posto de 47%, frete. Imagina, daria para se fazer muito mais, né? O Conselho fazer, se torna caro até a própria fiscalização. 19º Congresso Nacional e Latino-Americano de Revendedores de Combustíveis. E tem aqui o presidente, nosso grande líder, Adão Oliveira, junto com a Feira de Produtos, Equipamentos, Serviços para Postos de Abastecimento. Já temos aqui o deputado Pompeu de Matos, temos aqui o delegado Vendes, chefe de polícia, que está de férias. Soldado de férias do quartel, quer o quê? Quer serviço, quer cadeia. Não, serviço. Ele pode querer botar alguém na cadeia, né? Mas como é delegado, a gente tem mais se cuidar para não ir para cadeia do que levar ele, porque ele é o homem, né? É o cara, como diria o Barack Obama. Como é que tá te vendo em Brasília agora, tia? Mas olha... Vão proteger o senador do PSDB, né, que realmente já devia estar, sabe aonde, né? Mas vão proteger? Nós tínhamos que chamar o delegado. O Senado protege ele ou não protege? Olha, eu vou dizer para ti, primeiro que lá é um prazer conversar contigo, com o tio Adão, o delegado, todos nós estarmos aqui e saudar a Sulpetro pelo significado da importância desse grande momento. 19º Congresso. 19º, que Gramado recebe, o Rio Grande recebe, o Brasil admira e respeita. Mas deixa eu dizer para ti que lá o baile é de cobra. E tu sabe que em baile de cobra tem que bota cano alto. E eu vou assim... Perneira. Botar perneira ou bota cano alto. Como diz o ditado, em baile de cobra só se dança de perneira. Mas não é baile de cobra, não é um baile de gato. E aí essa coisa do Aécio... Aí é arranhado, né? É uma coisa assim absurda, porque não tem fundamento. Eu não sei se a razão é jurídica, se a razão é econômica, qual seja a razão, mas o que eu fato é que a questão ética está acima de tudo isso. E a questão ética e moral, ela desmoraliza o senador, que aliás perdeu a razão de ser senador, porque não tem mais moral para exercer o cargo. Ele envergonha Minas Gerais, envergonha... Mas ele não é de Minas, ele é o menino do Rio. É, o menino do Rio. E envergonha Minas, o Rio, envergonha o Brasil, então, e envergonha o Senado e o Parlamento Nacional. É por essas e outras que o Parlamento está aonde está. E eu me impressiona ver senadores, como eu vi, por exemplo, o próprio Lazier, senador gaúcho, e outros senadores olhando a questão jurídica como se fosse... Velho, aquelas gravações, as malas. Então, não são ilações, são gravações, são delações, são malas, são testemunho. É um monte de coisa. Então, não é razoável, não dá para aceitar. E agora ele se agarra com quem? Com o Temer. Um agarrado no outro para moda de não cair. Como é que diz a música do Pedro Hortaça, né? Então, parece aqueles bailes lá de antigamente que a gurizada... Em baile de gente direita eu vi de pronto que não era. Na noite de primavera gaguejava a voz de um tango. E eu sou louco por fandango que nem pinto por Quirela. Não fala em pinto aqui, olha, bom. Delegado Vendes, o senhor assistiu o filme Polícia Federal, A Lei é para Todos? Sim, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer estar na presença de vocês. Parabenizar o Adão por este evento, certamente muito importante na área, o 19º. Vi o filme sim, Paulo, e certamente gostei muito. Acho que conheci o produtor e conheci o diretor também, o Marcelo Antunes, o diretor de todo o filme, de como foi trabalhado. Conversei com o Moro a respeito também, né, de alguns contextos. E claro, tem muito ainda para vir, né, em termos de filmografia. Mas a história está sendo contada dia a dia. Eu acho que para o povo brasileiro avaliar o trabalho da Polícia Federal, avaliar o trabalho do Ministério Público e fazer o seu julgamento. Né? O julgamento vai ser naturalmente, não só o jurídico, mas o político vai ser na próxima eleição. Agora, é impressionante, termina o filme, a plateia aplaudindo. Sim. Todas as sessões de cinema. Todas, realmente. O que é o reflexo da atuação da Polícia Federal, que, claro, o filme da Polícia Federal reduziu
o Ministério Público, a atuação do Ministério Público drasticamente e enalteceu da Polícia Federal. Mas eu acho que merece ressaltar a atuação da Polícia Federal, do Ministério Público e a atuação do juiz Moro, né? E alguns membros do Conselho. Com certeza. Até o próprio Moro, ele fala muito, e toda vez que a gente debateu, o juiz ele não vai à cata das provas, ele só trabalha em cima daquilo que é apresentado no processo, no inquérito policial e também pelo Ministério Público. E ele, claro, tomou à frente decisão que muitos juízes não fariam nesse processo, e certamente se tornou um protagonista muito importante, que outros juízes federais também têm adotado. A gente vê o Breda lá no Rio de Janeiro em relação a outras circunstâncias, ou seja, é algo que também certamente é exemplo para proliferar. Né? E tem uma questão, Paulo Sérgio, que poucos falam, mas é a perícia técnica. Sim, com certeza. A perícia técnica, nós temos aqui no Rio Grande do Sul o nosso IGP, Instituto Geral de Perícia, a perícia técnica da Polícia Federal prestou um serviço relevante, aprofundou aqueles cruzamentos de dados, de valores. Aquilo é um emaranhado para buscar onde está esse dinheiro, porque tão importante, ou até quem sabe mais importante que botar o meliante na cadeia, é buscar esse dinheiro de volta para o país que nos roubaram, que levaram do país. E isso foi fundamental, e a perícia técnica fez a diferença em todo esse processo. Como é que está a segurança dos postos de combustível? Está mais tranquilo agora? O microfone. Reduziu bastante o número de assaltos, porque eu dizia numa reunião aí que estava o delegado Wender e o comandante-geral da Brigada Militar, que antes os postos os assaltantes eram sócio majoritário nos postos de gasolina. E agora, com o trabalho deles, graças a Deus, reduziu e muito os assaltos em postos de gasolina. Sabe, Paulo, é importante que o Adão falou, tem um trabalho muito próximo entre quem assalta ônibus e quem assalta postos, né? E o trabalho que a gente fez, principalmente na questão da força-tarefa de ônibus, também pegou os assaltantes nessa área e realmente houve uma diminuição bastante grande, principalmente em Porto Alegre e região metropolitana. Olha, 41% custo do produto, distribuição e frete. Impostos, ICM, PIS, COFINS, somados 47%. E para o posto 12%. Se tirar ainda dos assaltos é uma loucura. Mas parabéns, delegado. Melhorou muito, parabéns à Brigada Militar. A gente que acompanha isso sente que houve uma melhora importante aqui no Rio Grande do Sul. O combate aos desmanches, esta questão dos postos, a questão das drogas, o desbaratamento de quadrilhas. Eu acho que isso está sendo uma atuação espetacular da Polícia Civil. O senhor está de parabéns. Tá bom, obrigado. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Estado. Esta lei determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros. Ela deve ser cumprida e implementada. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. 19º Congresso Latino-Americano de Revendedores de Combustível. Eu já nem digo que é nacional, né? Porque latino-americano já envolve o Brasil também, né? O presidente Adão Oliveira. Agora temos 2 prefeitos aqui. Meu querido amigo Jorge Pozobon, lá de Santa Maria, que nos acolheu num evento extraordinário na prefeitura. Colocamos lá 300 pessoas. Fez um evento com a Corsan fantástico lá. Tá de parabéns. Pode pegar o microfone aqui, prefeito. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui contigo, junto com o Mick Breyer, meu colega prefeito. Fomos colegas na Assembleia, mas principalmente é um grande prazer estar aqui com aquele homem que une todo mundo, de todos os partidos, de todas as marcas, de todas as logísticas, que é o Adão. Nosso grande amigo, Adão, parceiro, um homem que tem caráter, tem conduta e tem posição. E nunca deixou de exercer a sua função, que é defender o seu pessoal. Portanto, Adão, é uma satisfação muito grande poder estar aqui.
E o Pinto falou que a gente fez um grande evento na Corsã lá e foi maravilhoso mesmo, porque do microfone, através deles, nós arrancamos 104 milhões de reais a Corsã. Portanto, tudo que eles vendem de água e que tu vende de combustível, nós pegamos uma comissão bem boa lá para Santa Maria. Mick Breyer, nosso prefeito de Cachoeirinha, figura querida de todos nós, temos que fazer um evento lá em Cachoeirinha, hein? Rede Pampa, lá dentro do guarda-chuva, o RS Sustentável. Prazer tê-lo aqui junto a nós. Eu que agradeço aí o convite, quero dizer da alegria de estar junto com todos aqui, Sérgio, nosso amigo Adão Oliveira e meu grande colega, hoje prefeito, sempre deputado Pozobon. É uma alegria poder estar mais uma vez nesse evento que, como disse o Pozobon, reúne tantos amigos. Aqui não tem partido, aqui não tem coloração, não tem ideologia, tem amizade, tem gente que pensa no futuro do Rio Grande, tem gente que empreende e o Adão tem relações com todos os partidos e com todas as cidades, todos os cantos do estado. Como disse o Pinto antes aqui, é um evento internacional, né? Latino-americano, e é muito bom a gente poder ver que o estado tem condições de crescer e nós acreditamos muito nisso, naqueles que empreendem, que têm coragem, que passam esses momentos difíceis que nós estamos passando. E tem que olhar para frente, né? Nós temos que mudar a palavra crise e falar das oportunidades, e falar do futuro, e falar que o Brasil tem jeito e que o nosso estado tem muito a crescer ainda. Vê como uma coisa é drástica, né, Adão? Vamos olhar aquele cartaz ali, que eu já li aqui umas 2, 3 vezes. Custo do produto, distribuição e frete, 41%. Impostos, contribuições, ICMS, PIS/COFINS, 47%, 12% para os postos. O que sobra para os municípios, os senhores podem dizer, daqueles 47%? O que vem para os municípios que os senhores hoje têm a gestão, como é o caso de Santa Maria e Cachoeirinha? Primeiro que eu estava falando com o Mick ali, o orçamento do Mick, 280 milhões de reais. Ele tem 3.400 servidores. O meu orçamento são 650 milhões de reais, com 3.200 servidores. Mas a comparação ainda, Mick, é Pelotas, que tem 330 mil habitantes, tem 1,1 bilhão o orçamento. Canoas são um pouquinho mais, 350 mil habitantes, 1,7 bilhões. Santa Maria tem 320 mil habitantes e nós temos orçamento de 650 milhões. Os 650 milhões, Adão, nós investimos, e eu falo investimento, 300 milhões de reais na folha de pagamento do servidor. A arrecadação própria do município, 148 milhões de reais. Portanto, eu fico imaginando que ou eu e o Mick fizemos o que estamos fazendo, arrumando algumas brigas, algum desgaste, mas enfrentando aquilo que tem que ser feito. Ou o poder público, Paulo Pinto, faz de cada prefeitura como se fosse uma empresa, como o Adão faz, dentro da Supetro, dentro de cada dono de postos de gasolina, faz aquilo de tratar como uma empresa a prefeitura, ou não tem gás que vai aguentar. Eu estava falando com o Mick ainda, com todas as medidas que nós tomamos, Adão, de maneira forte, contundente, nós estamos conseguindo não parcelar o salário de servidor. E no dia 28 de outubro, dia do servidor público, ainda vou anunciar que é o pagamento de metade do 13º adiantado. Mas isso por conta do ajuste fiscal, do absoluto respeito ao dinheiro público. Isso todos nós aprendemos com o Adão. O Adão é um homem, é um líder que sempre nos ajudou. Também forjado na velha arena, né? Hein? Não, a arena nunca é velha. A arena nunca é velha. Mas é importante isso que o Pozobon está falando, porque infelizmente a carga tributária hoje é muito alta, e a gente está vendo aqui na questão dos combustíveis, quase 50% de impostos. E infelizmente, né, Pozobon, a gente tem visto ao longo dos anos a municipalização dos serviços, né, Adão? Se municipalizou tudo, a saúde, a educação, agora a segurança, tudo é para ser municipalizado, mas o recurso continua concentrado em Brasília. Infelizmente ainda segue a sina dos prefeitos de chapéu na mão, em Brasília, buscando emendas, buscando recursos nos ministérios, porque a tarefa de governar e de cuidar da vida do cidadão é com o prefeito, é com a Câmara de Vereadores, porque nós estamos mais próximos e a vida sempre acontece ali. E não só a vida boa, né, que a gente casa, a gente cria família, mas ali o esgoto não tratado está ali, o assalto à mão armada está ali, os crimes estão ali, quer dizer, é nas cidades que tudo acontece e o recurso fica onde? Lá em Brasília. Infelizmente isso ainda segue acontecendo.
e nós esperamos que haja a possibilidade de uma reforma tributária importante no Brasil. Torcemos para isso, trabalhamos para isso e esperamos que o nosso Congresso, que anda meio desacreditado, né, Adão, possa fazer alguma coisa pensando nos municípios, pensando de fato nas famílias brasileiras, nos cidadãos e cidadãs que vivem a vida nos 5.565 municípios do Brasil. Quer falar, não? Adão, bem rapidinho. Eu estava falando com o Mickey aqui agora. Tem uma outra coisa que eu acho que é bem importante, que nós podíamos brigar. O ano que vem tem eleição presidencial. Eu vou falar com o nosso candidato a presidente da República do PSDB, que essa CID que é federal, esse imposto que é federal, nós temos que transformar esse CID no municipal. Esse dinheiro tem que ficar no município, para daí sim nós poder dar a nossa grande contribuição. Eu falei isso com o Mick, acho que nós vamos reunir um grande grupo de prefeitos, vamos fazer essa proposta, e eu acredito, não tenho a menor dúvida, nós temos a CID hoje para ficar mendigando, para poder botar um pouquinho de dinheirinho lá na Secretaria do Pedro Westphal, para nós poder tapar buraco nas nossas estradas. Vamos cuidar dos municípios. Adão. Nós temos 497 municípios que são abastecidos por postos de gasolina. Nós temos o maior PIB de impostos, e isso reverte muito pouco para os municípios. Eu acho que tinha que acontecer uma reforma tributária e levado em consideração esses impostos, esse PIB, que não está retornando aos municípios. Acreditar no seu futuro e investir nele hoje. Por isso, a Unicred tem linhas de crédito com taxas mais atrativas. Este é o papel de uma instituição financeira cooperativa. Ajuda a você a realizar seus sonhos, seus projetos todos os dias. Visite a unidade de negócios da Unicred da sua região e conheça as melhores linhas de crédito para você. Unicred, mais valor para você. E vamos ao ponto final com Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, oncologista do Instituto Kaplan. Imunoterapia é um tratamento oncológico que se vale de estimular o próprio sistema imune do paciente a fim de combater o câncer que nele se desenvolveu. Há vários anos se estuda o papel da imunidade no combate ao câncer. Se descobriu recentemente o mecanismo pelo qual o tumor realiza o bloqueio das células normais e, a partir daí, se desenvolveram algumas drogas com potencialidade de reverter esse bloqueio, devolvendo assim ao organismo a capacidade de reconhecer e combater esse inimigo. Essas drogas ainda não estão aprovadas para todos os tipos de tumores, mas diversos estudos ainda estão em andamento e o futuro promete muitas respostas. Para saber mais sobre esse tipo de tratamento, consulte seu oncologista. Neste encerramento do 19º Congresso Latino-Americano, não precisa dizer nacional, né? Não. Latino-Americano e Internacional de Revendedores de Combustíveis, nós temos o prazer de trazer a nossa deputada Lisiane Braille. Prazer tê-la aqui. Prazer é todo meu, e participando de um evento da amplitude, do porte como esse, é um prazer sempre fazer presente e representar a nossa Casa Legislativa. E temos o prazer de receber aqui o nosso diretor da Agência Nacional de Petróleo, Dr. Aurélio César Nogueira Amaral. Prazer tê-lo aqui conosco na TV Pampa, aqui nesse estúdio montado no estande da Sulpetro, aqui no Congresso. Prazer é nosso também, é sempre uma satisfação vir aqui prestigiar esse evento aí, que é um evento de caráter internacional, que o Adão sempre faz e constrói com muita profissionalismo e muita nobreza aí. Estamos à disposição aí para debater os dia a dia do posto e ajudar aí o Rio Grande do Sul para ajudar com o mercado de combustível aí, sob a liderança do Adão e dos demais revendedores do Estado. Eu comecei o programa hoje falando da questão do Petro, da Petrobras, né, no susto que sempre trazia para a sociedade. Mas o quadro está revertendo, o Pedro Parente fazendo excelente trabalho na Petrobras, e ontem tivemos um dia alvissareiro para o mercado. Eu acho que isso é fundamental e eu quero a sua mensagem nesse sentido.
Acho que ontem foi um dia importante que marcou a retomada do setor de petróleo. A gente passou por um momento de uma crise econômica muito forte, mas essa crise muito dela derivada do mercado de petróleo. O estado do Rio, que é muito dependente do mercado de petróleo, sofreu muito. Queda do preço do petróleo, a crise da Petrobras, enfim, muitos anos sem licitação, e ontem marcou a retomada dos leilões. Um leilão onde tivemos um lance recorde. Somente em um campo nós tivemos um lance de 2,2 bilhões de reais, mais investimentos na ordem desses 2 campos aí, mais 1 bilhão em outro campo, investimentos aí que representam aí alguns bilhões de reais, que deve retomar a indústria, o nascimento da indústria, contribuindo aí para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Não, e ganhou significado porque a vanguarda do atraso, que eu chamo vanguarda do atraso, os ideólogos irracionais ainda tentaram lances de última hora para impedir o leilão. Então a vitória ficou mais saborosa ainda, hein, doutor Aurélio? O importante para a gente é fazer com que a indústria avance, com que o mercado cresça, ou seja, nós estamos como agência reguladora, criar uma regulação que seja o menos dolorosa, o menos custosa para o funcionamento do mercado, fazendo com que os empresários possam gerar riqueza, gerar renda. Mas nós olhamos aquele quadro ali, divisão dos valores do combustível, custo do produto, distribuição e frete, 41%. Impostos, contribuições, ICMS, PIS, COFINS, 47%. É duro ver um quadro como esse, hein, deputada Ligiane Baia? Os desafios, nós sabemos, no nosso país são muito grandes, né? Agora, embora todo esse desafio de tributação, enfim, as dificuldades que enfrentamos na economia do nosso país, eu não poderia deixar de falar de um evento positivo como esse que o Adão tem como uma pauta positiva, e ele é esse lutador, esse desbravador e um organizador tremendo aí de uma mobilização. Conciliador. Exatamente. Realmente. E eu digo, sabe, que juntar pessoas para um evento fora dos seus municípios, fora dos seus estados, e o Adão ele tem esse sentimento agregador, conciliador, e mobilizar pessoas para um evento positivo, para se debater sim, para se questionar sim, para criticar também, mas para promover pautas positivas e mostrar que o empresário, o empreendedor, aquele homem, aquela mulher trabalhadora do nosso estado, do Rio Grande do Sul, do nosso país, eles estão sim em todo o tempo na sua coragem, na sua loucura até, porque a gente diante de impostos como esses é quase uma loucura empreender no nosso país, mas assim aqui percebemos homens e mulheres corajosos, independente do mau tempo no nosso país, trazendo uma boa pauta, um evento positivo como esse, que a gente só tem a elogiar o trabalho do Adão e da Sulpetro. Nós estamos aqui num congresso, viu, doutor Aurélio, latino-americano de revendedores com combustíveis. Estamos aqui numa feira de produtos, equipamentos e serviços para postos de abastecimento. E às vezes aparece até um baile de carnaval, eu olho para o Adão cheio de confete, serpentina, purpurina. O Adão está sendo festejado, uma barbaridade, como todos os anos, né? Eu acho que ele merece, hein, doutor Aurélio? Eu vou ter que continuar jogando os confetes, porque o Adão tem uma liderança que é histórica. Liderar um setor empresarial, às vezes, significa abrir mão de cuidar do seu próprio negócio para cuidar do negócio de todos. Então, não é fácil, não é todo mundo, e acho que por isso ele tem que ser valorizado e tem que ser cumprimentado por esse trabalho que ele vem fazendo aí com muito êxito à frente do Sulpetro. Adão, vou franquear agora os microfones das câmeras da TV Pampa e do Pampa Debates para o senhor finalizar. O Sabino e o Busato chegaram aí, vamos dar um... Queres o Sabino e o Busato, mas eu encerrei o tempo. Não temos mais... Nós temos mais tempo? Não temos, né? Não temos mais tempo, infelizmente. Tu tem que encerrar mesmo, é tudo contigo. Então tá. Não, eu quero agradecer a presença de todas as autoridades que estiveram conosco aqui e desejar uma boa estada até domingo, que eu acredito que eles vão ficar. Nós temos sábado o jantar de encerramento, onde a senadora Ana Amélia Lemos vai receber um troféu em nível nacional. E eu peço para que todos estejam presentes para prestigiar a nossa senadora, que é uma pessoa que vem trabalhando tanto
pelo segmento, como de um modo geral pela comunidade. Obrigado, Adão. Parabéns aí por esse magnífico 19º Congresso Nacional e Latino-Americano de Revendedores de Combustíveis. E pela feira também de produtos, equipamentos e serviços para posto de abastecimento. Obrigado, deputada. Obrigado, nosso diretor da Agência Nacional do Petróleo, doutor Aurélio César Nogueira Amaral, que deu o prazer da visita. Ele que é só sorriso, né? Depois dos leilões realizados esta semana, que foram um sucesso aí. Parabéns pela vitória aí. Nós retornaremos com mais um Pampa Debates na segunda-feira dos nossos estúdios em Porto Alegre. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.